vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou eterno grato a Deus pela oportunidade que Deus me proporciona de poder estar por mais uma vez entre os irmãos. Quero magnificar a Deus pela vida do pastor Sérgio. Não vi ele aqui ainda, mas que Deus em Cristo abençoe aonde quer que ele esteja, toda a sua casa, a sua família. Eu quero ser grato a Deus também pela vida do meu irmão, amigo e companheiro evangelista Ismael, que foi o canal de Deus para nos trazer este lugar. Outros irmãos que já nos acompanham, eu não vou falar o nome, Ivan, senão pode ser que eu esqueça o nome de alguém, tá? Mas aonde quer que você esteja, seja alcançado por Deus. Para aqueles que estão nas plataformas digital, Deus tem uma palavra profética ao teu coração. Livro do tema da campanha. Segundo livro da Bíblia, conhecido como Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 14 também. Diz assim o texto sagrado: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém. Meus queridos irmãos, é por bondade e graça de Deus que por mais uma vez o Senhor me concede a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. É bem verdade que estamos na casa de Deus, na presença de Deus, adorando a Deus e reunido em nome de Jesus. Tudo aqui é para a honra e glória desse Deus. Esse texto sagrado que eu vos acabei de ler, texto esse que ele foi agregado desde o primeiro dia desta poderosa campanha. Haja vista que hoje é a terceira volta deste grande propósito de Deus. Esse texto sagrado, livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 14, fala-nos sobre o dia em que Deus pelejou, o dia em que Deus lutou, o dia em que Deus defendeu uma nação por nome de israelita. É bem verdade que esse texto sagrado, ele foi escrito pelo patriarca Moisés. Moisés, ele foi aquele que recebeu a graça de Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E o livro do Êxodo, quem foi escrito foi por Moisés, e Moisés, ele não só escreveu, mas ele vivenciou os grandes livramentos de Deus sobre a face daquela nação. Moisés não simplesmente ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia
que é conhecido como Pentateuco ou Torá, mas como ele vivenciou a bondade e a graça de Deus. Observa que dentro do capítulo de número 3 do livro do Êxodo, Moisés, ele está com 80 anos de idade, e foi com 80 anos de idade que Moisés, ele teve a sua segunda experiência com Deus, porque a primeira experiência com Deus ele teve nas águas do rio Nilo, após o seu nascimento. Mas passa-se 80 anos, Moisés está com cabelo branco, barba comprida, saiu do termo da sua família, saiu do território do Egito, e agora ele está nas terras de Midian. E nas terras de Midian, Moisés agora, ele passou a ser pastor de ovelha do seu sogro, que era sacerdote nas terras de Midian. E foi nas terras de Midian que Moisés casou, recebeu a graça de Deus. Porém, Moisés, ele era escolhido por Deus. Moisés estava debaixo do tempo de Deus. Aleluia! O texto sagrado vai dizer que quando ele está com 80 anos de idade, ele está pastoreando ovelha em pleno deserto, e ele mesmo vai escrever a segunda experiência que ele teve com Deus. E ele conta dizendo que ele levou o rebanho de ovelha para trás do monte chamado Monte Horebe. E diz o texto que ele deixa o rebanho de ovelha em segurança atrás do monte, e ele subiu ao monte. Que quando Moisés sobe em cima do monte, ele teve uma visão, e aquela visão que Moisés teve não foi uma visão normal, não foi uma visão natural, portanto, foi uma visão que o próprio Deus estava se revelando para Moisés. E o que foi que Moisés viu? Ele viu uma sarça, e aquela sarça ardia no meio do fogo e no meio das brasas. Moisés vê que aquela sarça ela está ardendo em fogo, e ele observa e vê que o fogo não cessa, o fogo não para, mas enquanto ele está olhando, o fogo permanece no meio daquela sarça. E o que me chama a atenção é que o fogo estava no lugar certo, o fogo estava na hora certa, porém Moisés não sabia que aquele fogo era a presença de Deus em cima daquele monte. Aleluia! Estamos no dia e na hora certa de Deus, e eu creio que o fogo da sua presença está entre nós nesta noite. E diz o texto que Moisés, que quando ele vê aquela visão, haja vista que para os leitores é normal no deserto sarça pegar fogo e dentro de minutos o fogo cessar. Mas aquela visão que Moisés estava vendo era diferente. E ele se aproximou daquela sarça. E que quando ele se aproxima da sarça, diz o texto, que do meio da sarça saiu uma voz. Do meio do fogo
saiu uma voz. E de quem era aquela voz? A voz de Deus. E a voz dizia: Moisés. Observa que a voz sabia quem era. E quem era que estava falando? Era Deus. Deus chamou de Moisés. Deus, Ele sabe o meu, o teu e o nosso sobrenome nesta noite. Ele sabe como você entrou aqui nesta noite. E se hoje chegou o dia, o tempo e a hora de Deus agir, pelejar sobre este lugar, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, ninguém permanecerá para impedir o agir daquele que tudo pode, daquele que tudo tem o poder de fazer. E Moisés ouviu aquela voz que dizia: Moisés, não te aproxime da sarça. E Moisés disse: por quê? E a voz, que era a voz de Deus, evangelista Ivan, Deus disse: não te aproxime, porque a terra, o lugar que você está, é uma terra santa. Aleluia. Aqui em nossa nação brasileira, temos aí algumas dezenas de denominação que uma vez por ano sai do Brasil, especificamente aqui na Grande São Paulo. Inclusive que quando eu fazia parte de uma certa gravadora, eu havia recebido também o convite para ir à Terra Santa chamada Israel. E é bem sabido do que eu vou falar, você também sabe. Então, uma vez por ano, monta-se uma caravana e sai do Brasil e vai até Israel, porque diz que é uma terra santa. E muitos vão em cima deste monte chamado Monte Horebe, porque diz que lá é uma terra santa. Só que eu falo com base bíblica e bem sucinto do que eu vou falar. Não precisa ninguém do Brasil ir até Israel para pisar na terra santa. Não. Por quê? Quando Deus disse para Moisés: não te aproxime porque a terra é santa, Deus estava dizendo: aonde habita a minha presença, a terra, o lugar, a casa se torna santo. Este púlpito aqui, esta igreja é uma igreja santa. Pastor João Paulo Ferreira, por que é santa? Porque habita a presença daquele que é santo. E está escrito na Bíblia Sagrada: do Senhor é a terra, os céus, a plenitude, e tudo quanto há na terra é do Senhor, porque foi Ele que fundou, foi Ele que criou, e aonde habita a presença dEle, o local se torna santo. A presença de Deus está aqui, então a terra, o local é santo. É por isso que está escrito na Bíblia Sagrada: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A casa de Deus não é um lugar
qualquer. A casa de Deus não é um lugar onde tem bagunça, não! A casa de Deus é um lugar onde Ele escolheu, consagrou, para que reunisse um povo, adorasse o seu nome na beleza da sua santidade e por bondade e graça a sua presença descesse e manifestasse entre nós. Aleluia! Agora pensa comigo. Se não, porque a palavra se é condicional, eu afirmo, Deus ele é santo. Deus ele é santo e ele requer da sua igreja santidade. Aleluia! Deus quer pelejar, quer. Deus quer agir, quer. Mas primeiro tem que ter santidade. Sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação é impossível atrair a presença de Deus. Sem santificação é impossível alguém receber a bênção de Deus. Mas pastor, alguém vive uma vida de qualquer forma e está sendo abençoada. Pode ser abençoado por outro tipo de Deus, mas o Deus da Bíblia é Deus santo. Requer do seu povo santidade. Estamos vivendo, não vou fugir do tema, estamos vivendo a reta final da igreja aqui na terra. Deus ele sabe como eu subi neste altar para pregar a sua palavra, porém a minha mente voltada para dois países que você sabe, dois países que estão em conflito, em guerra. Hoje mesmo alguém compartilhou informações que a mídia não mostra. Cheguei hoje na minha casa, tenebroso, triste, mas com uma convicção de que isto é sinais. Chuiamacai oderai. Chuiamaragai osubidacai. Sinais da volta de Jesus. A qualquer momento ele virá para nos arrebatar. E ele requer do seu povo santidade ao Senhor. Deus disse para Moisés: não te aproxime, porque a terra em que você pisa é uma terra santa. Por que era santa? Porque ali tinha a presença de Deus. E agora Deus ele se revela para Moisés acerca do êxodo. E Deus disse para Moisés, Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Antes mesmo que ele venha falar o seu tratado, Deus disse para Moisés: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Jacó. Está escrito que Moisés se curvou, abaixou a sua cabeça, porque temeu olhar para a voz de Deus. E Deus disse para ele: eu tenho visto como o meu povo estão no Egito, sendo humilhado, escravizado por Faraó e pelo egípcio. E o seu clamor chegou até a mim.
Chegou o dia, Moisés. Chegou a hora em que eu vou me levantar do meu trono e vou libertar o meu povo, porque o tempo da escravidão chegou ao fim, porque o clamor do meu povo chegou diante de mim. E Deus disse: vai ser você, Moisés, que eu escolhi para que vá diante de Faraó, e você vai ser o libertador do meu povo. Aleluia. E Moisés disse: eu de forma alguma não tenho capacidade. Quem eu sou para ir diante de Faraó? E Deus disse: simplesmente a minha presença será contigo. A presença de Deus é o suficiente para conquistarmos o impossível. Nós não precisamos de amuletos para atrair e conquistar milagre, tanto físico, material e até mesmo financeiro. Não, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Uma vez que a palavra é vivenciada, teremos a presença de Deus, e aonde teremos a presença de Deus, teremos vitória, e aonde teremos vitória, teremos cântico, aonde teremos cântico, teremos vitória. Sim. Mas dentro do capítulo de número 14, Deus ele cumpre a sua promessa, tirando o povo do Egito. Povo esse que ficaram não 400 anos, como alguns acham, mas durante 430 anos foi o tempo em que os filhos de Israel ficaram sendo oprimidos, escravizados no Egito. Porém, eles estavam debaixo de uma promessa. E a promessa é: um dia Deus vai nos tirar do lugar do sofrimento. E Deus ele vai nos colocar na terra chamada terra da promessa. O sofrimento estava 24 horas, porém eles estavam debaixo da promessa. Eu não sei o que é que você tem vivenciado ao longo da sua trajetória, porém, se você estiver debaixo de uma promessa de Deus, quando chegar o tempo e a hora certa de Deus, você vai se alegrar, os teus inimigos serão envergonhados, serão, porque a promessa permanecerá de pé. Deus ele liberta os israelitas. Já estou partindo para a finalização. Haja vista que quando Deus ele liberta os seus escolhidos, só de homens era 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e velhos. É bem verdade que tem um total de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Segundo alguns teólogos, fala que chega até a 3 milhões de pessoas saindo da opressão
e indo rumo à terra da promessa. 2 elementos aparecem no céu. Primeiro elemento, fogo. Segundo elemento, nuvem. Para que seria o fogo? Quando eu era criança, aprendi que o fogo era para aquecer durante a noite. Porque no deserto, quando chega a noite, a temperatura cai. Mas biblicamente o fogo não era simplesmente para aquecer, mas o fogo era para trazer luz em meio à escuridão. E a nuvem era para quê, pastor? Para guiar o povo. Então, aonde a nuvem ia, o povo ia atrás. E Deus a todo tempo estava guiando aquele povo. E agora eles pararam defronte o grande mar Vermelho. Estão ali mais de 2 milhões de pessoas defronte o Mar Vermelho. E diz o texto que, dentro do versículo de número 10, do capítulo de número 14, está escrito que os israelitas levantaram os olhos e olharam e viram que estava vindo Faraó e o seu grande exército. Vindo para quê? Para exterminar os israelitas. E diz o texto que baixou um temor de medo no coração dos israelitas, e agora eles começaram a questionar e a dizer para Moisés: por que Deus nos tirou do Egito para morrer em pleno deserto? Por que Deus fez isso? Moisés naquele momento estava cheio da presença de Deus. Moisés naquele momento estava com uma palavra profética. Moisés não sabia o que Deus ia fazer, mas antes que Deus viesse fazer, ele lançou a palavra profética. Deus não disse que iria abrir o Mar Vermelho, não. Deus não disse que iria exterminar o Faraó, não. Antes, Deus usou a boca de Moisés com uma palavra profética. Antes do milagre acontecer, sempre Deus usa uma palavra profética. E eu estou sendo guiado pelo mesmo Espírito. Você lembra do quando o grupo de louvor estava louvando? A santa serva de Deus disse o quê? Profetiza um milagre na tua casa, no teu casamento, na tua vida. Profetiza! Eu não sei o que é que você está vivenciando, não sei, mas eu profetizo na noite chamada hoje que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida. Vai! O que é que eu devo fazer, pastor? Creia na voz de Deus. Moisés disse para aquele povo: não esteja inquietos, mas os egípcios que estão diante dos teus olhos, a partir de hoje, nunca mais verás. O que é isso? Palavra profética. Eles estão vindo para atacar o povo de Deus, porém o povo estava debaixo da promessa.
Você está debaixo da promessa, eu não tenho sombra de dúvida. Mas enquanto a promessa não se cumpriu, vai profetizando. Permaneça firme. Vai caminhando, vai crendo, vai conquistando, pouco a pouco, aquilo que Deus já falou que você vai conquistar. O povo vê Moisés falando com muito temor. E Deus usa a boca de Moisés dizendo: os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais verás. E o povo diz: como assim? E Moisés disse: porque não será vocês, não será eu, não seremos nós que iremos guerrear contra Faraó. É Deus, é o Senhor. É candaraço me da gai. É porque nagasai o murque negai. É Deus que vai pelejar. É o Senhor que vai pelejar por vós. E o que vai acontecer? Vós irão ficar calados, boquiaberto, porque grande vai ser o livramento do Senhor. Enquanto o povo está calado, Deus está agindo. Enquanto o povo está calado, Deus está pelejando. Aleluia. Vai um conselho: em vez de questionar, adore. Em vez de ficar perguntando para Deus como vai ser, o porquê, passe a acreditar no que Ele falou que vai fazer. Deus escolhe quem Ele quer. Deus capacita quem Ele quer. Deus, Ele levanta quem Ele quer. E que quando chega o tempo e a hora de Deus pelejar, não tem ninguém que poderá impedir o seu agir. Aleluia. Quando Moisés disse para o povo: estais inquieto. A palavra inquieto quer dizer: fique firme. Fique firme. Porque é o Senhor que vai pelejar por vós. Uma coisa é eu lutar com o punho dos meus braços. Uma coisa é você pelejar por você mesmo. Outra coisa é quando Deus se levanta do seu trono e diz: meu servo, minha serva, fique firme, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós. Aleluia. Enquanto eu estiver pelejando, permaneça calada, permaneça quieto, porque eu sei de que forma posso realizar um milagre. Você lembra da mãe do profeta? Não só profeta, como juiz. Não só juiz, como sacerdote. Estou falando de Samuel. Você lembra da senhora, sua mãe, por nome de Ana? Ela conquistou aquilo que era impossível diante de Deus, simplesmente com a boca fechada. Porém, gemia na presença de Deus. Não se ouvia som, mas via-se os lábios dela só se movimentando, mas o seu espírito falava com Deus. Enquanto o espírito de Ana falava com Deus,
O Senhor não só ouviu a sua oração, mas como disse: a partir de hoje irei pelejar por vós, irei abrir a tua madre, você vai gerar uma promessa, porque chegou o tempo do milagre na tua vida. Você sabe que Ana não era estéril, não. E por que ela não engravidava? Porque está escrito: foi Deus quem fechou a sua madre. Por quê? Porque Deus sabe como trabalhar no tempo e na hora certa. Mas que quando chega o tempo de Deus agir, todos têm que ficar de boca aberta e ver o grande livramento de Deus. Eu fico observando que quando Ana volta para Ramá, ela vê a sua mulher que humilhava ela por nome de Penina. Talvez Penina via a barriga de Ana crescendo, Ana sem falar nada com ninguém, e a Penina, como era uma mulher que já tinha engravidado de Elcana, tinha tido filho, sabia o ciclo menstrual, sabia o corpo, os primeiros meses, como mudava, e ela começou a ver que Ana ficou diferente. Mas como ela sabia que Ana não podia gerar filho, talvez ela pensava e dizia: o que está dentro do seu ventre não é filho, é um mioma, por isso que a barriga está crescendo. Mas enquanto Penina não acreditava, Ana passava a mão na barriga e dizia: eu estou gerando o meu milagre. Eu estou gerando o meu milagre. Calada, mas Deus estava pelejando ao seu respeito. Deus disse para Moisés: o que é que tu tens na mão? Ele disse: eu tenho um cajado, uma vara. E Deus disse: toca nas águas do Mar Vermelho. Eu observo aqui que Moisés não desobedece, Moisés não duvida, mas ele obedece à voz de Deus. Aleluia. Que quando ele toca nas águas do grande Mar Vermelho, diz o texto que Deus mandou um vento oriental, e aquele vento veio sobre um mar e dividiu em duas partes. Foi feito duas paredes, e o mar virou um trajeto em terra seca. E Deus disse para Moisés: chama o povo e atravessa o Mar Vermelho em seco. O que é isso? É Deus agindo. O que é isso? É Deus pelejando. O que é isso? É Deus fazendo o impossível para cumprir a sua promessa. Aleluia! Você sabe da história que quando os filhos de Israel atravessam o Mar Vermelho, e a travessia começou-se pela noite. Pela noite, sim, está escrito, pela noite. E findando-se pela manhã, todos aqueles que tinham a promessa estavam do outro lado. Que quando não o Faraó, mas o seu exército entra dentro do mar e vai perseguir, diz a Bíblia que enquanto eles estão na trajetória, Deus coloca um anjo para colocar empecilho, para atrasar a chegada dos egípcios, e que quando todos estão no mar,
o mesmo Deus que abriu, fechou. O mesmo Deus que abriu, fechou. Eu quero finalizar dentro do horário que foi me formulado, dizendo: o mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. O mesmo Deus que peleja é o mesmo Deus que muitas das vezes fica em silêncio. Em silêncio mas mesmo em silêncio Ele está trabalhando. Mesmo em silêncio Deus está agindo. Eu quero dizer para vós outros: fique firme nas promessas de Deus, porque não vai ser você, não será o homem, mas será o próprio Deus que vai pelejar por mim e por vós outro. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para convidar você, isso mesmo, você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo, inscreva-se no canal e seja edificado, alimentado por centenas de mensagens que vão edificar a vossa vida, tá bom? E para aqueles que já são inscritos em nosso canal, meu muito obrigado. Que o eterno Deus te alcance, aleluia, aonde quer que você esteja, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a todos, toda honra e toda glória seja tributada a Deus. Trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Gostou? Deixe seu like.